Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. O tema de hoje é a população mundial. Quero ressaltar que é um tema bastante denso, é um tema um tanto quanto complexo, mas que se a gente prestar devida atenção, né, e se houver dedicação, não haverá problema algum. Nós não conseguiremos concluir esse assunto, exaurir esse assunto na aula de hoje. Hoje nós estamos começando e vamos dar sequência nas aulas seguintes. Bom, então a composição demográfica do mundo. E já que eu quero ressaltar que quando a gente fala de crescimento demográfico, a gente está falando de crescimento populacional, composição demográfica, composição da população. Então essa palavra demografia e as suas variáveis, essa palavra vai estar sempre relacionada ao perfil populacional, tá? Bom, então em julho de 2020, em julho deste ano, a população mundial foi estimada em 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Então, em alguns lugares você já vê até esse número arredondado para 8 bilhões de habitantes. Imaginem vocês uma população de 8 bilhões de habitantes, né? Distribuídos em toda a superfície do planeta Terra, onde nós sabemos que você vai ter condições diferentes, né, condições bem diferentes, bem heterogêneas, dependendo de qual a região do planeta que você está analisando, dependendo também do perfil econômico dessa população. Então, é um desafio muito grande você pensar em qualquer tipo de planejamento a nível mundial quando você imagina essa população tão grande. Bom, é bom ressaltar que o ritmo de crescimento demográfico ele tem diminuído nas últimas décadas, né? Ou seja, a população mundial ela já cresceu em um ritmo bem mais acelerado do que a gente está constatando nos dias de hoje. Então, nós vamos ver também ao longo desse tema quais são os fatores que contribuem para esse crescimento demográfico mais acelerado ou menos acelerado, enfim. O fato é que o crescimento traz muitos desafios. E aí, já que a gente está falando aqui de desafios, se a gente analisar só a questão ambiental, já que nós estamos no século XXI e estamos vivendo em uma época em que muito se fala sobre o meio ambiente, uma preocupação muito grande, nós temos aí já desde a segunda metade do século XX a introdução do conceito de sustentabilidade, né? Então, quando nós pensamos em uma população mundial tão grande, é inevitável que nós pensemos na questão do meio ambiente. Então, na verdade, nós sabemos que hoje a maior parte do planeta é capitalista, né? Tivemos aí a Guerra Fria, que durou de 1947 a 1989, onde o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo. Entretanto, nos dias de hoje, nós sabemos que o que vigora é o capitalismo. Ainda temos algumas nações no mundo, né? Algumas poucas nações que ainda são socialistas. Mas o capitalismo, sem dúvida nenhuma, ele vigora. E nós vivemos em um mundo capitalista, nós estamos sujeitos a influências. Agora mesmo, quando você está aí navegando pelas redes sociais, pelo YouTube ou em outras redes, você com certeza vai ver vários anúncios, várias propagandas de celulares, de acessórios, e você vai desejar esses itens que a internet está lhe bombardeando, que a TV está lhe bombardeando. Isso é o capitalismo. Então nós vivemos em uma sociedade de consumo. E quanto mais consumo, mais degradação ambiental. Porque tudo que nós consumimos, tudo que nós compramos, é fabricado com matérias-primas retiradas da natureza. Então, quanto mais consumo, mais danos ambientais. Quanto mais pessoas consumindo no mundo, mais desgastes ambientais. Então, essa é a forma que a gente tem que pensar. Daí a importância do conceito de sustentabilidade. Aí nós vamos ter a emissão de gases poluentes, gases estufa, consumo e desperdício de água. Nós sabemos que a indústria ela utiliza a água. Qualquer tipo de produto que você imaginar na sua produção,
está envolvida uma grande quantidade de água. Então, se a gente analisar somente a indústria do quesito consumo de água, a gente já vai ter, então, um fator preocupante. E aí, quando nós introduzimos nessa nossa discussão a questão da criação de rebanhos bovinos. O Brasil, por exemplo, é o maior exportador de cortes de carne de gado, né? Os maiores rebanhos bovinos estão no Brasil. Também, para a criação desse gado, é necessário uma grande quantidade de água. Então, aqui é só para a gente ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Como a questão ambiental ela é diretamente afetada pelo crescimento populacional. Quanto mais pessoas, mais necessidade de alimentos, mais necessidade de produtos diversos, enfim, né? E aí nós temos hoje a questão da economia verde. Essa economia verde é um conceito que surgiu aí, não muito tempo atrás, onde você tem aí a questão da produção sustentável. As pessoas elas procuram, preocupadas que são com a questão ambiental, elas estão mais tendenciosas a adquirir um produto que foi produzido agredindo o mínimo meio ambiente, né? Por exemplo, eu vou usar aqui a questão do lápis de cor, né? Tem um determinado lápis de cor de uma marca muito famosa que ele já tem lá na caixa, produzido com madeira de reflorestamento. É claro que quando você for comprar uma caixa de lápis de cor, você instintivamente vai optar por essa marca, praticamente ela domina o mercado, porque lá está dizendo que é feito com madeira de reflorestamento. Você já fica mais aliviado, né, em termos da sua consciência, porque você está usando um produto que, em tese, não agrediu o meio ambiente. Então, isso é o espírito aí da economia verde, tá? O modelo de consumo da humanidade precisa ser revisto. Como nós falamos há pouco tempo, nós vivemos em uma época de pleno consumo e muitas vezes nós aqui, né, consumimos sem pensarmos que cada produto que a gente compra a gente está contribuindo para o desgaste ambiental. Então, o modelo nosso de consumismo está muito acelerado e nós estamos, sem dúvida nenhuma, dando a nossa contribuição para deixar o planeta pior. Então, nós precisamos rever os padrões e os modelos de consumo da sociedade. Essa afirmação foi feita pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi a COP21. Né? Nós sabemos que a ONU ela tem um braço que cuida da questão ambiental, que é justamente a Conferência das Nações Unidas, né, para as mudanças climáticas. É um painel intergovernamental que a ONU tem, que se dedica exclusivamente, desde o final da década de 70 do século XX, a realizar conferências ambientais, discutindo modelos de preservação ambiental. E aí nós temos o protocolo de Kyoto, que foi um protocolo que se destacou bastante, né, que trouxe grandes avanços nesse campo, mas que ainda estamos longe de atingirmos um modelo de economia aceitável. Os países pobres, voltando, saindo aqui um pouco da questão do meio ambiente, voltando para a questão do crescimento demográfico em si, nós temos os países pobres um maior crescimento demográfico. Ou seja, os países pobres, eles crescem em um ritmo mais acelerado que os países ricos. Bom, esse maior crescimento demográfico, ele tem a ver com a queda na taxa de mortalidade, né? Aumento na expectativa de vida, avanços na saúde e saneamento básico, taxa de natalidade continua alta em muitos países pobres. Então, quando você imagina que a taxa de natalidade está diminuindo, isso quer dizer que você vai ter mais pessoas, porque menos vão morrer, né? É uma questão lógica. Menor taxa de mortalidade, e isso é atingido por causa dos programas internacionais de ajuda aos países pobres. Se a gente pensar, por exemplo, nos países do continente africano, a gente já imagina uma instituição que é a Instituição Médicos Sem Fronteiras,
que é uma das muitas instituições que atuam ali naqueles países. Então, é uma série de organismos internacionais que estão atuando nesses países que são muito, muito pobres e eles estão conseguindo, então, diminuir a taxa de mortalidade, estão dando maior expectativa de vida àquelas pessoas, né? Se elas ficam menos doentes, elas, então, vivem mais. Programas de vacinação nesses países que também contribuem para um aumento na expectativa de vida, né? Então, são avanços mínimos que vão ter como resultado um crescimento demográfico maior. Além disso, nesses países pobres, a taxa de natalidade ela continua, ela costumeiramente é muito grande. Basta nós observarmos aqui mesmo no Brasil, que não é um país pobre, é um país em desenvolvimento, mas se nós analisarmos a questão da taxa de fecundidade nas famílias brasileiras, nós vamos perceber que quanto maior o padrão econômico da família, menos filhos ela vai ter. Quanto menor o padrão econômico da família, mais filhos ela vai ter. Essa é a norma geral, com algumas exceções, é claro. Mas, então, quando a gente imagina a nossa realidade aqui no Brasil, a gente consegue entender melhor essa questão do maior crescimento demográfico nos países pobres, onde a população cresce mais rápido. Lá no livro de vocês tem um tópico pirâmide etária. Eu vou explicar esse tópico na semana que vem, né? Mas eu quero só dar aqui um panorama geral da pirâmide etária. A pirâmide etária ela é uma forma de você analisar o perfil daquele país, né? Então você tem aqui do zero a 20, de 0 a 20 anos, aqui na base, você tem a população jovem, de 0 a 20 anos, base da pirâmide. No corpo da pirâmide, ou seja, no meio de 20 até 60, você tem a população adulta, né? E dos 60 para cima, você tem a população idosa. Então você vai analisando essa pirâmide, você vê a quantidade de jovens que tem aqui na base. Se for uma quantidade muito grande, você vai entender que trata-se de um país pobre ou em desenvolvimento. Se for uma quantidade de jovens aqui na base muito pequena, você vai entender então que é um país ou um país rico e desenvolvido ou um país que já está de país em desenvolvimento para frente, já está, né, em níveis diferentes de desenvolvimento. Mas quando você tem uma base menor, é porque tem menos jovens. Se tem menos jovens, é porque o nível econômico é maior. Você observa também, gente, o topo da pirâmide. No topo da pirâmide, onde você tem a população idosa, quando você encontra um topo da pirâmide que está retratando ali pouquíssimas pessoas, você já sabe que ali é um país pobre. Porque nos países ricos e desenvolvidos, o topo da pirâmide ele está quase no mesmo nível da base da pirâmide, né? O topo, o corpo e a base nos países ricos estão ali com poucas oscilações. Nem parece mesmo uma pirâmide propriamente dita, né? Porque você tem uma continuidade, um aumento da expectativa de vida. As pessoas, como tem uma taxa de mortalidade que é muito pequena nos países ricos, à medida que as faixas etárias vão aumentando, né, as idades vão aumentando, você percebe que tem pouca oscilação, ou seja, a quantidade de pessoas na terceira idade, ela é uma quantidade que aumenta a cada dia. Então isso é uma constatação de um país desenvolvido. Aí quando você analisa a pirâmide etária de um país da África, por exemplo, que é o continente mais pobre, você vai ver que a pirâmide faz isso, ó. Ela chega lá em cima bem fininha. Por quê? Porque na terceira idade poucas pessoas chegam. Os países são muito pobres, muitas doenças, muitos problemas, violência e vários fatores. Mas na próxima aula a gente vai discutir melhor essa questão da pirâmide etária. Agora, para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre a transição demográfica. Gente, o que é a transição demográfica? A transição demográfica, pessoal, é uma análise, né, que foi desenvolvida por um demógrafo em 1929, que é o William Thompson. Esse demógrafo ele analisou como está relacionada a questão da industrialização
e urbanização com a questão do crescimento demográfico. Então, ele dividiu aí essa análise dele em 4 fases, que são as 4 fases da transição demográfica. Então, vamos entender aqui, antes da gente entrar no mérito da questão, que os países ricos, eles já concluíram a sua transição demográfica. Os países pobres ainda não começaram a sua transição demográfica. E os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, estão em plena transição demográfica ou estão acabando a transição demográfica, né? Então, é uma escala onde você vai ter um nível de desenvolvimento e também um nível de crescimento demográfico de acordo com o perfil industrial e o perfil urbano de cada país, certo? Então, vamos analisar aqui a primeira fase da transição demográfica, que é chamada de fase pré-industrial ou fase pré-transição. Isso aqui, ela vai começar exatamente antes do processo de industrialização. Então, na primeira fase da transição demográfica, nós vamos ter uma taxa de natalidade e uma taxa de mortalidade elevadas, né? Se é um país pobre. Então, a taxa de natalidade é lá em cima. E a taxa de mortalidade também é lá em cima. Tanto em crianças, porque poucas chegam ao primeiro ano de vida, como também na vida adulta, por conta da violência e de doenças variadas, e poucos chegam à terceira idade. Então, isso é a primeira fase da transição demográfica. Elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. Então, imagine, se você tem uma taxa de natalidade que é muito grande, mas você tem uma taxa de mortalidade que também é muito grande, está havendo crescimento demográfico exorbitante nesse lugar? É claro que não, porque nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, o crescimento está em equilíbrio. Na primeira fase da transição demográfica, além disso, nós temos também um baixo desenvolvimento econômico e social. É um país pobre, então ele tem um baixo desenvolvimento, né? Precariedade muito grande. Condições sanitárias também precárias, né? Quando eu falo de condições sanitárias, eu estou falando de rede de esgotos, eu estou falando também de coisas mais básicas, como, por exemplo, fossas sépticas, por incrível que pareça. Ainda tem muitos países no mundo, né? Não estou falando apenas do continente africano, também dele, mas não somente dele. Onde você tem aí, é claro que a pobreza existe em todo lugar. O Brasil também tem pobreza, e como tem, né? Mas eu estou falando assim de uma maioria pobre, né? Então, esses países que estão ainda na primeira fase da transição demográfica, eles têm condições sanitárias bem precárias. Bem precárias, né? E, portanto, a expectativa de vida é muito baixa. Quando você imagina todos esses fatores que a gente falou agora, você imagina também que a expectativa de vida não é alta. Não é alta. Então, essa é a primeira fase da transição demográfica. E aí, conforme esse país ele vai avançando na sua transição, ele vai para, então, a segunda fase, que é a fase da explosão demográfica. O que vai acontecer para essa explosão demográfica, essa explosão populacional? Nós vamos ter uma queda na taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade continua alta. Então, na fase anterior, nós tínhamos uma taxa de natalidade elevada e uma taxa de mortalidade elevada também. Isso dava um equilíbrio. Nesta fase, que é a segunda, nós vamos ter uma queda na taxa de natalidade. Aliás, de mortalidade, devido a vários avanços, como vacinas, como avanços na saúde, avanços no saneamento básico, né? Avanços no acesso à água potável. Então, nós não estamos mais falando de um país que é tão pobre assim. Ele já está melhorando consideravelmente. À medida que ele foi se industrializando e que ele foi ganhando um processo de urbanização e que a população foi tendo melhores condições, então você vai ter uma queda na taxa de mortalidade, não é? Mas como é um país pobre ainda, a taxa de natalidade continua alta. Então, se está nascendo muita gente e morrendo pouca gente, vai ter uma explosão
populacional ou explosão demográfica, né? O crescimento vegetativo, que também pode ser chamado de crescimento natural, ele vai aumentar bastante. O que é o crescimento vegetativo ou crescimento natural? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Para você saber se um lugar está crescendo ou não, se um país, uma cidade ou um estado estão crescendo ou não, você pega a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos por grupo de 1.000 pessoas por ano, e a taxa de mortalidade, que é o número de mortes por grupo de 1.000 pessoas por ano. Para que haja crescimento vegetativo ou crescimento natural, obviamente, tem que nascer mais pessoas do que morrer. Quando nasce mais do que morre, tem crescimento vegetativo. Quando morre mais do que nasce, está crescendo? Tá não, está diminuindo, né? Porque nasceram 100, mas morreram 200, então a população está diminuindo. Então, nesse caso que eu estou exemplificando, não haveria crescimento vegetativo. Mas na segunda fase da transição demográfica, com essas melhorias no saneamento, na saúde, no acesso à água e etc., nós vamos ter uma queda na taxa de mortalidade, um aumento da taxa de natalidade. Aliás, a taxa de natalidade se mantém, mas a de mortalidade diminui. Aí a população dispara. Por isso que ela é chamada de fase da explosão demográfica. O Brasil passou por essa fase lá no século XX. Século XX, né, o Brasil ele experimentou essa fase aí. Terceira fase da transição demográfica, que é a fase da desaceleração demográfica. Na terceira fase, aliás, na segunda fase, nós já tivemos uma queda na taxa de mortalidade, mas a natalidade manteve-se alta. Agora, na terceira fase, nós vamos ter uma queda também na taxa de natalidade. A mortalidade já havia diminuído, né? Devido a melhorias das condições de vida. Agora a natalidade vai diminuir também, não é? Então, por isso que vai haver uma desaceleração no crescimento populacional, redução da taxa de natalidade. E por quê? Quais foram os fatores que fizeram a taxa de natalidade reduzir na terceira fase da transição demográfica? Os fatores foram que, lembrem-se, esse país ele está se industrializando, ele está se urbanizando, então a população está melhorando de vida, a população está adquirindo outros valores, né? E na terceira fase, nós vamos ter então o planejamento familiar. As famílias elas começam a entender que tem que se planejar, que não pode ter filho aí à torto e à direito, né? Porque os filhos eles requerem cuidado, gastos, investimentos. Então, vai haver um planejamento. As famílias começam a entender que vão ter aí 1 ou 2 filhos. Então, reduz a taxa de natalidade. Temos também um fator importante aqui na terceira fase, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho. O Brasil passou por isso nos anos 70 do século XX, quando a mulher começou a ter mais espaço, a mulher começou a estudar, ela começou a trabalhar, né? E hoje nós temos um cenário para as mulheres que ainda não é o ideal, está longe de ser, mas que é um cenário que melhorou muito. Se vocês conversarem com as mães de vocês, depois conversarem com as avós de vocês, para elas falarem sobre a época delas, vocês vão perceber o quanto nós evoluímos, nós avançamos, não é? E o quanto nós ainda precisamos avançar, é claro. Então, a mulher no mercado de trabalho, né, também contribuiu para essa desaceleração demográfica, porque quando a mulher está no mercado de trabalho, ela está mais preocupada com a carreira profissional e ela fica adiando cada vez mais o momento de ter aquele filho. Isso também contribui para a redução da taxa de natalidade. E para finalizar, a quarta fase, que é chamada de fase de conclusão ou fase de estabilização demográfica. As taxas de natalidade e de mortalidade, que são baixas, estão em equilíbrio, né? Baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, estão em equilíbrio. Nasce pouco, morre pouco. Equilibrado. Então, tem crescimento demográfico aqui, muito pouco, né? O crescimento ele é muito baixo. E tem ainda uma situação
que o nosso demógrafo Thompson não previu, que é a questão do crescimento vegetativo nulo, que é quando morrem mais pessoas do que nascem, né? Exemplo, Itália, França, Alemanha, são países que se preocupam demais porque a população está envelhecendo, são países de primeiro mundo, onde as pessoas vivem muito, passam dos 90 anos, brincando, e as famílias estão tendo poucos filhos. A taxa de fecundidade é muito baixa. Então, quem é que vai sustentar esses países se tem poucos jovens, mas tem muitos idosos? Isso o Thompson não previu, né? Seria aí uma fase seguinte da transição demográfica, que não está na teoria oficial, porque quando ele elaborou essa teoria em 1929, ele jamais imaginou que esses países avançariam tanto assim do ponto de vista econômico, né? Então, essa transição demográfica, ela é um pouco confusa, mas se você ler o seu material com calma, né? Ou então, se você ouviu aqui, ou me viu, ou me ouviu, você também pode ter entendido um pouco, tá bom? Na próxima aula, a gente pode dar mais uma pincelada sobre a transição demográfica. Falaremos também sobre a pirâmide etária e outros assuntos. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Quem ficou até aqui, eu agradeço, né? 26 minutos de vídeo é um pouco cansativo. Então, um abraço e até mais.